Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para mais uma missão a serviço de Sua Majestade. Está no ar mais um episódio de História Revista. Comandante da Marinha Real James Bond, o agente 007 do MI6, criado em 1953 por Ian Fleming, protagonista de centenas de obras de todo tipo, a começar por livros, passando por filmes, mais um monte de coisa e os jogos que nos interessam. Vamos começar então com esse que, com toda certeza, todo mundo já conhece e firmou a marca, mesmo que outros já tivessem aparecido antes. Vamos ver desde o começo isso. O filme é de 1995, o Nintendo 64 de 96, e o jogo só chegou em 97, quase junto com o filme seguinte. GoldenEye 007 foi uma obra que no começo do desenvolvimento a ideia era fazer um jogo de tiro em trilhos, assim como era o Virtua Cop, jogo de pistola. Até lembro de mostrarem numa matéria uma foto de um acessório que iria no controle do Nintendo 64 que faria dele uma pistola laser. Foi uma única foto que só vi em uma revista e que não consigo achar em lugar nenhum, mas que provavelmente faria parte disso. Aí no meio do caminho resolveram mudar o estilo para FPS. Os cenários já estavam prontos para serem usados naquele outro esquema e quando o controle mudou para movimentação livre, a primeira característica surgiu, que foi que as fases estavam lá com os seus caminhos certos do ponto de entrada até o ponto de saída. Mas existiam vários caminhos diferentes que podiam ser seguidos agora. Aí, dependendo do nível de dificuldade, várias partes da fase nem precisariam ser visitadas. Algumas nem no nível de dificuldade mais alto, que é o que tem mais missões e mais coisas para fazer. Esse esquema de missões e a jogabilidade no geral foram muito bem-vindos porque o estilo FPS estava quase no ponto máximo de saturação. Praticamente o único esquema que existia e que vinha desde o Wolfenstein eram que as fases eram labirintos e acha a primeira chave para entrar na área da segunda chave para poder chegar na terceira chave e aí sim chegar na saída. E novamente o sistema de cumprimento de missões, além de inovador, também foi o tipo de novidade que o gênero pedia. Tanto pela variedade de ter que fazer coisas diferentes, quanto sair por aí e fazer bom uso do cenário como todo. Pouco a pouco os outros jogos vinham com as inovações. No Duke Nukem já dava para olhar para cima e para baixo, e no Quake já ficou tudo em 3D, mas ainda estavam nessa de procurar chaves e cartões. E também foi importante que, ao completar uma fase, ela ficava lá disponível para voltar a qualquer momento e cumprir de novo. Em vez de ter que jogar todas as outras fases do capítulo inteiro ou ter que usar códigos para chegar lá. Os brinquedos, tipo o relógio laser, deram o toque final. E os outros, tipo as minas explosivas, eram parte da diversão, especialmente no multiplayer, que era onde estava sua grande força e que tanto barulho fez nessa época. O jogo online ainda não era uma coisa tão grandiosa como hoje em dia, mas já era um diferencial nos títulos que traziam essa opção. Essa soma do modo história com o multiplayer mostrava que os consoles podiam muito bem ter um FPS de qualidade, tanto numa coisa quanto na outra, e também provavelmente foi por isso que tantos jogos do Nintendo 64 tiveram multiplayer para 4 jogadores. E dava pra ver isso nos jogos que multiplayer não fazia o menor sentido. Foi como se todo mundo quisesse ser o próximo GoldenEye. E até o Perfect Dark, o sucessor que teve todo aquele capricho, não conseguiu superar mesmo indo pelo caminho certo e corrigindo algumas coisas que estavam fora do lugar e evoluindo tudo que podia. Uma coisa que eu não gostava daquele multiplayer era que não dava pra escolher as armas da partida. Tinha lá uma opção de armas, só que ela espalhava pelo cenário um pacote diferente de cada vez, só que eram sempre as mesmas. Não dava para colocar que tu queria, por exemplo, essa e aquela outra. Mas no fim das contas isso não fazia muita diferença, porque o jogo era divertido de uma forma ou de outra.
No departamento técnico e nos bastidores tem muita coisa que ainda foi debatida e procurada pelos fãs durante muito tempo. A participação de personagens e elementos de outros filmes não foram vistos só como curiosidade ou referência, mas como um indicativo de que tinha muito mais coisa por ali. Eventualmente, tudo foi encontrado. O que deve ter dado mais trabalho mesmo foi achar dentro da programação o cenário da Citadela, que já tinha aparecido algumas evidências da sua existência, isso desde a época que o jogo era uma demonstração que aparecia lá escrito Citadela. Uma hora apareceu. Só que talvez o maior segredo mesmo foi o truque para habilitar todos os atores que já foram James Bond no multiplayer. No caso, esse jogo trazia como 007 o Pierce Brosnan, mas com o truque iriam aparecer o Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore e Timothy Dalton. Só que por um problema de licença, as fotos e seus rostos que já estavam programados ficaram só desabilitados. E por muito tempo eles ficaram lá escondidos na programação. Alguns hackers encontraram o conteúdo e revelaram que estava tudo lá, até que um dia um código de Game Shark apareceu e eles voltaram à superfície. Com esse último parágrafo já deu para ver como GoldenEye marcou os jogadores, e o seu legado não foi pouca coisa também. O primeiro que certamente surgiu graças ao sucesso do GoldenEye foi o James Bond 007 do Game Boy, sem relação com nenhum filme especial, e foi um joguinho muito simpático, tem toda a cara de ser um Zelda adaptado, mas ele tinha cara própria e merece uma visita a qualquer hora. O filme seguinte, O Amanhã Nunca Morre, foi uma ação em terceira pessoa exclusivo do PlayStation 1, mas ninguém se importou com esse. A verdadeira sequência de GoldenEye foi o Perfect Dark, também no Nintendo 64. E nesse meio tempo a licença da franquia foi parar nas mãos da Electronic Arts, que prontamente tratou de fazer o próximo filme, O Mundo Não é o Bastante. Só que eles não cometeram o mesmo erro do jogo anterior, que virou ação em terceira pessoa e voltou a ser FPS. Ele foi analisado mais a fundo no episódio antigo, que não lembro o número agora, mas que o link está aí na descrição e na tela. E também o assunto GoldenEye ainda não acabou. Em algum momento a Rare começou a trabalhar num remake desse jogo para lançar na Xbox Live, e seria um exclusivo. Mas só sobrou mesmo esse vídeo que está passando agora porque problemas de licença impediram que continuasse o desenvolvimento. Mas aí foram em frente e fizeram do Perfect Dark de qualquer jeito. Desde essa época mais ou menos já estava anunciado um remake feito por fãs que usaria a engine do Half-Life, que depois ele foi convertido para a do Half-Life 2 e depois de anos finalmente foi lançado como GoldenEye Source, totalmente de graça para pegar. É importante que o pessoal saiba disso porque desde o dia que o Team Fortress 2 passou a ser gratuito, todo mundo que usa o Steam já tem as ferramentas necessárias para jogar qualquer modificação que usa a engine. E o GoldenEye ganha sua recomendação porque o seu multiplayer online ficou muito bem feito e tem gente jogando lá pelo Steam também. Uma partida nesse mod é mesmo um banho de nostalgia em cada detalhe. E pode ir tranquilo que sempre tem gente jogando por lá. Temos ainda mais 2 blocos de assunto do 007 que vamos falar em ambos, em algum momento o GoldenEye vai voltar a aparecer. Vamos então para o segundo bloco, que ele vai falar do que aconteceu no período entre 1999 e 2006. Quando a licença ficou com a Electronic Arts. O seu primeiro jogo foi o Amanhã Nunca Morre, que falamos ali em cima, e que ninguém se importou muito com ele. Eles foram lá fazer o jogo de ação, terceira pessoa, que até acertaram ao colocar uma fase em que controlamos a espiã chinesa que aparece no filme. Mas o jogo mesmo não teve nada de especial. A ideia original, segundo o que achei por aí, foi que chegaram a anunciar que o jogo que eles iam fazer seria o Amanhã Nunca Morre, A Missão Continua. E ele continuaria a história do filme no mesmo ponto em que acaba, mas o que acabou mesmo foi a ideia sendo descartada. Resolveram seguir com a adaptação do filme normalmente. E nesse mesmo ano 2000, quando saiu o filme Um Mundo Não é o Bastante, apareceu o 007 Racing, que apesar do nome não se trata de um jogo de corrida. E é muito ruim. Imaginem se tivesse um Twisted Metal muito mal feito, que em vez de batalhas, o jogador tem que cumprir missões de ir para vários lugares das cidades para pegar itens até que uma hora ela acaba. Os carros e as armas são todos tirados dos filmes, mas acreditem, não vale a pena. Tinha até conseguido esquecer que esse jogo existia até a hora que a pesquisa chegou nele. E recomendo que todo mundo faça o mesmo. Coisa bem melhor eles fizeram depois, e começou em 2001 nos 128 bits com Agent Under Fire, que levou todo mundo de volta ao FPS com algumas fases de pilotagem sem qualquer vestígio daquele que não deve ser mencionado. A parte FPS era bem competente e essas que eram com o carro não tinham muito segredo porque a direção não era tão livre, era quase impossível se perder do seu caminho. O máximo que podia acontecer mesmo era tomar muito dano e o carro explodir.
A maior invenção desse jogo foram os momentos 007 que precisam ser cumpridos para ter uma boa cotação e poder desbloquear os extras. Isso se trata de fazer as coisas como ele faria. Vejam aqui nesse exemplo, essa fase de direção. O carro chega numa parte que tem esse monte de inimigos e por coincidência atrás deles tem um posto de gasolina. Só faltou uma placa dizendo atire o míssil aqui. São coisas desse tipo e que ficam mais elaboradas lá pro fim do jogo. Nesse daqui, uma coisa que me incomodou foram esses tiros que saem das armas, que são muito lentos e estão lá só pra fazer de conta que são tiros. Nem precisa prestar muita atenção para notar que os inimigos começam a reagir, que estão tomando o tiro muito antes dos flocos de milho chegarem nele. Ficou um jogo bonito, que cumpriu bem o seu papel, mas quando chegou a sequência Nightfire em 2002, foi aquele caso que a sequência ficou um jogo tão melhor que o primeiro perdeu o sentido. E como se trata da Electronic Arts, também vem de brinde a sensação de que o primeiro jogo já podia ter sido bom desse jeito. Coisa que, convenhamos que é até esperada. O Agent Under Fire e o Nightfire conseguiram manter a franquia em alta até que o próximo jogo chegasse. E esse foi o que pensaram mais alto e deram um grande passo para frente. Em vez de simplesmente fazer o próximo jogo, eles praticamente produziram um novo filme do 007. O seu nome foi Everything or Nothing, Tudo ou Nada, lançamento de 2004. Chamaram todo o elenco principal de volta com a adição do Willem Dafoe para fazer o vilão. Recentemente ele participou lá do Beyond Two Souls. O roteirista foi um cara chamado Bruce Feinstein. Ele já tinha participado do roteiro de 2 filmes e depois desse jogo, ele voltou para fazer o roteiro de mais 3 e também chamaram a cantora Mia, ou Maya, que na época estava em alta para cantar o tema e interpretar uma das mulheres que aparece. Interpretar mal, mas ela tem a desculpa de que não é atriz, é cantora. Como parte da franquia, fizeram o serviço completo. O vilão é colocado como pupilo do Max Zorin, que foi o vilão em Na Mira dos Assassinos, o Christopher Walken. E os acontecimentos desse filme são citados e tem até um personagem que volta, o Jaws e o seu sorriso inconfundível. Mesmo que o último encontro entre ele e o 007 tenha acabado numa boa. Numa boa, ele estava num satélite que caiu na Terra, o cara ainda conseguiu sair vivo. Para esse jogo a coisa toda virou ação em terceira pessoa. Nessas partes a engine é a do Quake 3, que também era a do Medal of Honor na época. E também tem as partes de direção que ficou um negócio muito bacana. Eles usaram também a engine do Need for Speed que lançaram na época. Também voltaram os momentos 007 e um sistema de mira e tiroteio que tem os seus momentos e faz boas cenas de ação. E colocaram também um modo cooperativo que mais gente devia imitar e colocar nos seus jogos de tiro. Pode ser de primeira ou terceira pessoa, era um modo cooperativo que funcionava muito bem. Aqui estamos diante de um jogo que tecnicamente é perfeito, tudo nessa parte é intocável. Mas na hora que começa, isso vira um problema porque tudo é certinho demais. E o pior de tudo é que essa perfeição toda acabou por fazer um jogo linear demais. Ele tem só alguns momentos que as coisas podem ser feitas fora de ordem, tipo a primeira fase, justamente para que o jogador tenha a sensação de que o jogo inteiro é livre do mesmo jeito. Mas quando chega na primeira fase de direção, que nós podemos escolher entre pegar um carro ou moto, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Só vai mudar a cutscene e mal. Nas partes que vão acontecer as grandes explosões e os momentos 007, o que acontece são os chamados eventos de script. Tem um tiroteio aqui e ali que são a única coisa que realmente varia no jogo, mas todo o resto é um grande passeio. Se eles queriam fazer uma experiência cinematográfica e ter certeza que o jogador não perdesse nenhum momento, eles deviam ter feito então uma cutscene ou então ser mais honesto e fazer o jogo como se ele fosse em trilhos, como pensaram lá pro GoldenEye. Vamos colocar desse jeito então. Na hora que eles tiraram os trilhos, nós podemos andar pra lá e pra cá com o 007, mas não temos liberdade, não temos o direito de ir e vir. E nessa hora pouco importa se o jogo é tecnicamente perfeito. Nós estamos como um jogo, não estamos assistindo a um filme. Ainda em 2004 apareceu um novo jogo que temos que tirar o chapéu para a Electronic Arts, que se arriscou. Eles criaram um conceito, mas não negam que ainda são aquela empresa João sem braço. Vamos nos arriscar, mas só até aqui. O nome do jogo foi GoldenEye, para garantir que pessoas que não se informassem fossem lá e comprassem o jogo. O seu nome completo ficou mesmo GoldenEye Rogue Agent, e ele conta a história de Jack Hunter, um outro agente do MI6 que perdeu o olho durante uma missão em que ele foi atrás do Dr. No.
Aí depois, quando ele já estava recuperado, foi passar por uma avaliação no simulador. Era uma missão do Goldfinger que acaba dando em merda e ele é responsável pela morte de mentira do 007. Depois disso, o Jack foi expulso e aceitou trabalhar pro Goldfinger, que se juntou com todo o sindicato de vilões dos filmes. O último trocadilho com ouro que acontece é quando o protagonista ganha uma prótese do olho que tem visão de raio-x e outras besteiras. Ela foi feita do precioso metal e foi dada de presente pelo Francisco Scaramanga, ninguém menos que o Homem da Pistola de Ouro. E é daí que vem o seu codinome, GoldenEye, sem relação com o satélite lá do outro filme. Apesar dessas piadinhas que estão de acordo com o humor que nós vemos na franquia, a história começa bem. A participação desses personagens de épocas diferentes, com o rosto e a voz de seus atores e atrizes, deu um belo toque que colocou a atmosfera que o jogo precisava. Alguns não foi o caso porque são pessoas que já faleceram, e temos que dar um desconto para o 007 não ter sido Pierce Brosnan. Pode ter sido porque, se fosse ele, um monte de gente ia começar com polêmica de que os produtores estão mandando um recado quando ele morre. Isso depois que o último filme não tinha dado certo, então... Pode ter sido porque nesse tempo ele já estava sem um contrato e o próximo, Daniel Craig, não tinha assinado ainda. O posto estava vago. E quanto ao jogo, até agora não falei nada. Ele conseguiu ficar mediano mesmo com essa história corajosa e os novos elementos de jogabilidade. Conforme o jogo avança, o olho recebe melhoras e dá para fazer outras coisas. E na parte das armas fizeram um sistema de andar com duas ao mesmo tempo que tinha botões diferentes para atirar com cada mão. E agora também tem como pegar os inimigos e fazer reféns. E como eles foram lá e fizeram esse jogo ficar abaixo de espetacular é um mistério. Logo no começo somos apresentados a um mundo mais futurista e as armas também têm design de ficção científica. Isso foi uma grande chance perdida de fazer história. Até o final dá a entender que vai ter uma continuação, mas isso não aconteceu e nem vai. Os caras acabaram dando um tiro no próprio pé. E deu que depois desse jogo a Electronic Arts se encontrou numa verdadeira sinuca de bico. O posto do 007 continuava sem um dono, e a continuação do jogo do vilão não estava lá no alto das prioridades. O que fazer então? Nessa hora, alguém que devia ganhar uma medalha levantou a bola. Vamos voltar ao passado e pegar um dos filmes antigos. E o alvo foi From Russia with Love, conhecido por aqui como Moscou contra 007. O espião seria interpretado pelo Sean Connery, que tinha resolvido se aposentar depois de fazer parte daquela batida de trem chamada A Liga Extraordinária. E ele aceitou participar do jogo numa boa. O visual que eles pegaram foi o Sean Connery de 1963, o que destoou um pouco da sua voz gravada 40 anos depois, que estava envelhecida, mas não atrapalhou nada. A história pegou como base o filme Moscou contra 007 e algumas pequenas mudanças na história. Tem alguns personagens adicionados em determinados momentos e também tem elementos e itens que apareceram em outros filmes. Mas tudo tirado dessa mesma época. Lembro de que li em algum lugar nessa época que se esse jogo desse certo, eles iriam continuar a franquia com outros filmes antigos. E foi uma coisa que torci muito para que acontecesse e que, para as minhas contas, eles foram no caminho certo. Primeiramente, eles fizeram ação em terceira pessoa com direção de novo, mas sem aqueles problemas de linearidade excessiva e as coisas todas certinhas no seu lugar. Eles acertaram a mão no quanto que o jogo tem que dar a missão e deixar o jogador andar por aí, investigar e descobrir o que ele tem que fazer por conta própria. Na hora que cheguei numa das últimas fases, fiquei uns 5 minutos perdido sem saber o que fazer e lembrei de como essa mesma coisa fez falta lá no outro jogo. E não teve como ficar com raiva, na verdade deu mais raiva do outro jogo e do tempo que perdi com ele. E como na sua base ele usou a mesma mecânica, jogabilidade, movimento e essas coisas, só fez mesmo ficar mais claro como merecidamente capricharam muito mais nesse. É claro que tem a questão de que é um jogo no mundo do presente e um jogo no passado. As coisas são bem definidas e acontecem de forma diferente. E como as coisas do passado são diferentes, são apresentadas de uma forma diferente, a produção desse jogo aumenta a curiosidade do jogador. Se ele gostar, o fascínio dele por esse mundo do passado vai ser uma coisa que vai estar em outro nível. Como, por exemplo, hoje em dia sabemos que antes de fazer um filme, os atores passam por treinamento. Eles aprendem como é que as armas funcionam, eles aprendem a mexer na arma, aprendem a atirar, aprendem como se comportar com uma arma na mão. E lá para os anos 1960 isso não acontecia. Na verdade isso nem existia.
mesmo se tratando de um filme do 007, um agente secreto internacional, comandante da marinha. Mas aqui, no caso do Sean Connery, ele é um tanto desajeitado na hora de se esconder atrás de uma parede, na hora de atirar, na hora de pular de um lugar para o outro, quando ele vai sair correndo abaixado para se desviar de tiros, quando ele luta contra os inimigos. Incorporaram isso ao 007 antigo e também o estilo de atuação e direção e fotografia. E também fizeram uma belíssima adaptação que ficou muito boa mesmo. A única coisa que pode ser considerado um defeito é que a jogabilidade ficou muito parecida com todos os jogos de ação da época. Deu que provavelmente a galera mais nova não aceitou o jogo quando pensaram que se tratava de um filme velho. E olha que na adaptação eles adicionaram coisas, colocaram gente nova no elenco e as últimas fases elas combinam mais com um filme mais novo do que um filme antigo. O grosso dos jogadores foi escolher os jogos que eram semelhantes e tinham mais apelo com a sua idade. Deu que as vendas no Moscou contra 007 foram baixas e não continuaram com a ideia de fazer os filmes antigos. E aí deu que em 2006, quando chegou o Cassino Royale, a Electronic Arts ainda tinha os direitos e começou a fazer um jogo. Só que ele foi cancelado quando viram que não ficaria tempo para sair junto com o filme. Coisa que temos que entender, seria necessário por conta de ser o primeiro filme do Daniel Craig e eles tinham medo de sofrer rejeição. Mas como o filme foi uma beleza e os problemas passaram longe, o jogo acabou não fazendo falta. Mas mesmo assim, a Electronic Arts resolveu abandonar a licença e em 2006, de todas as produtoras do mundo que estavam por aí, ela tinha que cair justamente nas mãos da Activision, que até que começou bem, isso nós temos que reconhecer. Em 2008 saiu o primeiro jogo, Quantum of Solace, que pegou também parte da história do Cassino Royale. Mais uma vez foi tiro em terceira pessoa, com jogabilidade igual aos outros jogos, só que caminhava para uma coisa mais movimentada. Era como se fosse o Gears of War com a engine do primeiro Modern Warfare. Isso na versão do PlayStation 2, que é a que nós estamos vendo aqui. Porque a do PlayStation 3, a outra geração, foi de jogos em primeira pessoa, mas todo o resto era a mesma coisa. Ficou um jogo bem legal, e vendo aqui o que vem pela frente, é capaz que esse tenha sido o único jogo da Activision que prestou para alguma coisa. Em 2010 veio o remake do GoldenEye, que desde a sua revelação ele foi esperado pelos fãs de braços abertos. Mudanças foram necessárias e a primeira foi colocar o Daniel Craig no papel principal. E depois eles fizeram as cenas mais de acordo com os novos filmes, e depois modernizaram todo o resto. Até mesmo na cronologia, o GoldenEye saiu de 1995 para ficar no meio da série atual. Uma ironia é que o seu lançamento aconteceu no dia 2 de novembro de 2010, foi só para o Wii. E para coroar o enterro da série, nesse mesmo dia teve o lançamento de Bloodstone, o 007 para os outros sistemas. Mais uma vez, tiro em terceira pessoa com fase de direção e elementos que pegaram emprestados do Splinter Cell. Passei direto por esse e fiquei muito desconfiado quando o jogo Bloodstone pegou a cantora Joss Stone para cantar o tema e também para interpretar a garota da vez. Isso para mim ficou com cara de que ele foi todo feito como veículo para ajudar a carreira dela e não para fazer um jogo valendo para a série. Ficou bem feito, mas preferi passar longe dele. E aí passou um ano, ou melhor, 364 dias e meio, lançaram GoldenEye Reloaded para os outros sistemas. Eles fizeram tudo aquilo que já conhecemos. Gráficos melhorados, troféus, conquistas, modos de jogo, personagens, procedimento padrão. Tudo isso nos dois jogos apoiado no que a Activision sabe fazer muito bem e que já estamos de saco cheio de ver o Call of Duty fazer. Correr do ponto A para o ponto B, atirar com a mira aproximada, Quick Time Event, passou de fase. Juro pra vocês que tentei, mas não dá mais pra engolir isso. Ainda mais quando é o Call of Duty piorado, que foi o caso desse jogo aqui. Acabou que esses dois jogos tiveram boas vendas e boas notas das críticas também. Ainda tinha lá a ressalva de que ficaram bons, só que muito longe de serem espetaculares. E isso não impediu a Activision de vir com mais um jogo que seguiu a mesma linha do Moscou contra 007, só que agora como parte da comemoração dos 50 anos do personagem. Estou falando de 007 Legend. O modo história trouxe uma missão de cada ator que já foi James Bond no cinema. Os filmes que tem aqui foram Goldfinger, Serviço Secreto de Sua Majestade, Foguete da Morte, Licença para Matar, Um Novo Dia para Morrer e Skyfall, o mais recente. A engine é a mesma do GoldenEye, só que veio com grandes mudanças. O jogo é um FPS, mas o foco é fazer as coisas no stealth,
indo na calma e na surdina para cumprir a missão, mas se tu quisesse, pode ir na porrada também, que é igualmente válido. Somado a isso, vai o sistema de experiência e novos itens. Também foram atrás de conseguir a autorização dos atores e atrizes que participaram desses filmes, para que eles fossem reproduzidos para voltar como os personagens, do mesmo jeito que foram apresentados. Quase todo mundo voltou, mas tudo isso foi à toa. O resultado final foi mais um clone preguiçoso do Call of Duty, que não fosse pela franquia 007, já seria um jogo merecidamente esquecido. E esse foi o último jogo que foi lançado, sendo que nós não vamos acabar o episódio com uma nota triste. Desde o começo de 2013, a Activision já sinalizou que vai abrir mão da franquia. E curiosamente, eles vêm com a mesma desculpa da Electronic Arts. Os planos da empresa são de investir em jogos originais, e seguir com franquias licenciadas não faz parte da lista. Vamos todos fingir que é isso mesmo e torcer para que o 007 encontre rapidamente uma nova casa, mas que ele se interesse em fazer jogos bons. Enquanto o 007 procura nos classificados a sua nova casa, vamos dar uma olhada nos jogos mais antigos de outros sistemas. É hora da tradicional montagem. Chama aí. E esse é o final de mais um episódio da Hora dos Clássicos. Os jogos de James Bond, o Agente 007. Um único personagem e pela rápida contagem que fiz aqui chegou bem perto da quantidade de munição que foi usada naquele outro episódio que teve o tiratema entre Schwarzenegger e o Stallone. É uma coisa incrível. Vamos encerrar então com uma curtida no vídeo e na página do Facebook. Também tem Twitter, Patreon, Steam e o caramba. Tem as outras redes e os contatos estão todos aí na descrição. A Hora dos Clássicos Especial 007. Com os mais sinceros agradecimentos ao amigo Eric Fraga lá do Cosmic Effect, pela sua ajuda com o tema musical. E também tem um agradecimento especial para tu aí que veio nos sintonizar novamente. Fica aí um abraço a todos e até a próxima.